A Valderez, ela é nutricionista, consultora do Ministério da Saúde, atua na Secretaria de Saúde Indígena e é membro da IPFA Brasil. Então, Valderez, a palavra está com você. Seja bem-vinda. Muito obrigada, agradeço realmente por estar presente mais uma vez, né, nessa rede e tratando do assunto que nos é mais caro, que é a questão do direito de amamentar e de ser amamentado. Me coube falar sobre a questão das mulheres indígenas, do apoio que se é previsto e tentado e executado para essas mulheres, famílias e comunidades indígenas. Estou, no momento, atuando na Secretaria de Saúde Indígena pelo Ministério da Saúde, aqui em Brasília, e me sinto à vontade de abordar esse tema. Então, eu vou... Como o Cacá apresentou, né, a Semana Mundial de Aleitamento Materno desde 1992, nós temos no Brasil, em 2017, o Agosto Dourado, e temos também o mês da primeira infância, que é exatamente no mês de agosto. Então, eu costumo dizer que além da nossa intenção, do nosso propósito de trabalhar com as ações de aleitamento materno, é também uma obrigatoriedade no exercício profissional de todo profissional que está com saúde pública, por normativa do Brasil. Então, eu considero que, além da intenção, nós temos esse compromisso com a sociedade brasileira. E aqui eu tive a ousadia de copiar o folder da UABA, colocando imagens de população indígena, porque esse quebra-cabeças me chamou muita atenção. Eu considero que ele traz mesmo essa situação de apoio em todas as situações, porque representa essa necessidade de vários encaixes de ações e de propósitos e de normativas e políticas para conseguir trazer, de fato, a amamentação como um direito exercido e um direito reconhecido. Então, este ano, as palavras, né, que movem as ações da Semana Mundial do Aleitamento Materno e aqui no Brasil do nosso Agosto Dourado é promover, informar, consolidar e envolver, para que a amamentação aconteça em todas as situações, especialmente em situações onde há intenção das famílias em amamentar e que essa intenção não seja alterada por conta de uma desassistência ou por conta de uma orientação inadequada, tanto dos serviços quanto também do marketing abusivo, das indústrias, do marketing digital, desse excesso de informações sobre alimentação e nutrição infantil, que hoje em dia percorre as redes sociais e que, na maioria das vezes, tem uma desinformação ou uma informação prejudicial para esse bebê, e para essa família e para a sociedade. Então, quando se trata de promover as ações, que sejam desenvolvidas ações contínuas e de campanhas para reduzir essas desigualdades, e com foco sempre em grupos vulneráveis. Então, em se tratando de população indígena, de famílias indígenas, e também não indígena, desde o pré-natal, o parto, o nascimento, até seria interessante que fosse anterior mesmo de toda a educação formal e informal, desde a alfabetização, para que nós entendêssemos que somos mamíferos e que mamífero toma leite da própria espécie. Mas, se tratando da população indígena, nós temos uma população, segundo o censo do IBGE de 2022, é de 1,7 milhão de pessoas indígenas no Brasil,
que são pessoas autodeclaradas, né, indígenas, por volta de 305 etnias, espalhados em pelo menos 5 estados, 5 regiões brasileiras. Então, é uma população que conta com assistência do Ministério da Saúde e com a equipe multidisciplinar de saúde indígena, onde realiza o pré-natal e parto, e muitas também partos ocorrem nas unidades de assistência não indígena, e a vigilância alimentar e nutricional, o consumo alimentar, a alimentação complementar, durante a puericultura, durante o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, e o acompanhamento também da saúde bucal. Então, em diversos momentos, os profissionais, eles têm acesso, eles podem realizar ações tanto contínuas, de rotina, quanto de campanhas, para desenvolver o aleitamento materno. Sejam atividades como rodas de conversa, sejam atividades para desenvolver algum material de divulgação que seja lúdico e principalmente com mais imagens do que com texto, visto que muitos das famílias indígenas não conhecem a nossa língua portuguesa, então trabalhar com a imagem é fundamental para que se alcance essas ações para essas famílias que são de população indígena no Brasil. Quanto a informar, que é o segundo verbo, né, declarado nessa Semana Mundial, é sobre as desigualdades existentes, declarar que existem desigualdades. Não podemos considerar que nossa população é uniforme. Mesmo dentro da população indígena tem muita desigualdade de acordo com as suas etnias. As emergências climáticas que nos afetam hoje fortemente, não só durante as secas, como foi recentemente aconteceu na região amazônica, e quanto às enchentes que aconteceu mais recentemente no Rio Grande do Sul, onde muitos indígenas ficaram desabrigados. Então, muitas crianças indígenas, né, em estado de amamentação precisaram ser apoiadas para que mantivesse a amamentação onde elas estivessem sendo acolhidas. Então, essa é uma desigualdade que tem que ser considerada. No caso das doenças endêmicas, especialmente no Brasil, em relação à malária na população indígena, né, nós temos 34 distritos sanitários de saúde indígena, e desses 21 lidam com a malária de forma endêmica, e isso é extremamente preocupante, porque isso causa também muita vulnerabilidade na família. E as questões regionais específicas, né? Eu quis trazer algumas imagens aqui de acesso à água. Então, nós temos populações que com muita dificuldade de acesso à água potável, e isso representa um maior risco quando se pensa em não estimular o aleitamento materno, e que essas famílias partem para o consumo de alguma fórmula infantil ou de algum outro produto que precisa de diluição, e esse uso de água, esses utensílios também precisam ser higienizados adequadamente, e tudo isso compromete mais ainda a saúde, o bem-estar e a sobrevivência dessa criança. Em relação a consolidar a amamentação como um fator que contribui para diminuir essa disparidade, fortalecendo as questões de sobrevivência, saúde e bem-estar, também proteção do meio ambiente, consolidar essas informações, que isso traz garantia de sobrevivência com qualidade e bem-estar, não só para a família, para o bebê e para a mulher, como também para o meio ambiente, uma proteção. E é por isso que é necessário todos os esforços para garantir que a oportunidade de amamentação seja considerada para todos. E muitas pessoas, especialmente as mulheres com algum sinal de vulnerabilidade, algumas populações precisam mais ainda de um apoio adicional. E eu aqui remeto, mais uma vez, ao foco da saúde da população indígena, quando, muitas vezes, por questões de vulnerabilidade, a população não indígena entende que vai colaborar fornecendo alguma fórmula infantil, algum leite em pó. Muito pelo contrário, isso é uma complicação, isso traz
um prejuízo enorme, porque essas famílias elas desmamam os bebês, considerando que aquele alimento que foi doado tem alguma serventia e, de fato, traz graves alterações na própria manutenção de vida desses bebês. Em relação a envolver, é fundamental que possamos envolver as lideranças indígenas e as organizações que trabalham com indígenas para colaborar com a amamentação, para entender os processos da amamentação e o risco, porque muitas lideranças ou organizações começam a entender que a fórmula infantil ou outro leite passa a ser um direito da população indígena. E isso, muito pelo contrário, não é um direito, isso traz um problema muito grave, porque esse desmame precoce, além de corromper e de alterar toda a cultura do povo, né, indígena, traz também a desnutrição, traz os problemas de diarreia, todo o comprometimento, especialmente por a criança não estar alimentada adequadamente. Então, a proposta é mostrar a necessidade de apoio à amamentação para reduzir essas desigualdades. Então, além de trabalhar rodas de conversa e materiais lúdicos com ilustrações para a população indígena, eu considero extremamente importante reuniões técnicas com lideranças e com organizações indigenistas para que entendam que a fórmula infantil, que o desmame precoce e que introduzir precocemente algum produto que não é adequado para aquela criança só compromete o estado geral daquela criança em relação à sobrevivência. Então, todos podem e devem colaborar com a amamentação para resolver parte dessa disparidade, parte das desigualdades que existe entre os povos. E aí eu não posso deixar de lembrar, já que eu falei de contato, de envolver as lideranças na discussão e discutir sobre a NBCAL, a Lei 11.265 de 2006, que é a norma brasileira de comercialização para lactência e crianças de primeira infância, bicos, chupetas e mamadeiras. Então, possivelmente, a família indígena não consiga entender a necessidade dessa norma, mas as lideranças, sim, não é? A população indígena que tem acesso a estudo deve realmente participar dessas discussões para perceber o prejuízo que traz quando se introduz outra fórmula, as fórmulas infantis na população indígena. E quero também lembrar que, para envolver a todos nessa discussão do risco que é desmamar precocemente o bebê, discutir com as lideranças a contaminação de fórmulas infantis, que é uma realidade no Brasil e no mundo. Então, em julho de 2004, uma discussão no Brasil que perpetua até hoje sobre contaminação de fórmulas, trouxe também aqui do lado esquerdo em maio de 2022, uma discussão no mundo sobre a contaminação dessas fórmulas infantis. E quero salientar para quem quer avaliar um pouco mais essa questão da contaminação, que essa contaminação não se deu por conta da água de diluição do produto. E ela está intrínseca, ela está dentro do produto. Então, não é um produto puro, estéril, limpo e saudável para ofertar com segurança para os nossos bebês. E, se tratando de população indígena, muitas vezes essa introdução acontece de forma desenfreada, de forma não acompanhada. E isso é preciso discutir com todos que atuam com essas populações. E discutir também o custo ecológico do desmame precoce. Tanto a produção quanto a venda e o consumo desses produtos, dessas fórmulas de leites infantis, traz o desmatamento para que tenhamos o leite de outra espécie, o combustível, o preparo, os utensílios, e mais ainda os resíduos, né, que são deixados, e se tratando principalmente de população de floresta, em população indígena que não é da floresta, está mais próximo à cidade, mas tem muito problema com saneamento básico, todo esse resíduo de embalagens e rótulos, publicidade, traz grande comprometimento para aquela população, e isso precisa ser discutido. Eu acho que é a oportunidade da Semana Mundial e do Agosto Dourado está aí para nós discutirmos isso, todos os danos que
O não aleitamento materno promove para o meio ambiente, para a sobrevivência infantil e para a saúde pública. Então, eu quero finalizar dizendo da necessidade de atuar pela promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e alimentação saudável, com compromisso de que lado eu estou, com seriedade no desenvolvimento de políticas públicas, com empatia com essas famílias que muitas vezes recebem um produto ou não recebem uma orientação adequada, então o que repercute para essa família. E ética. Então, sem compromisso, seriedade, empatia e ética, nós não conseguiremos produzir uma Semana Mundial de Aleitamento Materno, um Agosto Dourado, o mês da primeira infância, de forma efetiva e segura. Então, é esse apelo que eu finalizo aqui, que é esse apelo que as famílias indígenas, que toda a população indígena certamente trariam aqui para o nosso encontro hoje e esperam da Semana Mundial compromisso, seriedade, empatia e ética com as ações de promoção do aleitamento materno e da alimentação saudável. Ficarei aqui disponível para nós continuarmos a nossa discussão.